Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos e queridas amigas, irmãos, irmãs, hoje nós vamos começar, dentro do curso de Patrologia, usando sempre, para ler os padres da Igreja de Hamann, a Igreja dos Mártires. Mas antes, eu gostaria de falar do trabalho. O trabalho vocês podem usar como fonte primeira e até única, se quiserem, o Manual de Patrologia do Drobner, né? O que eu quero é que você leia e tire aqui os elementos históricos e teológicos. Históricos porque a patrística, a patrologia se dá no tempo, na história da igreja e da humanidade. E depois o que tiramos daí, a sua espiritualidade, o que Deus nos fala através desses autores, tá bom? É um trabalho muito pessoal, criativo, que vocês terão como para aprofundar. Num curso para o bacharelado, a gente tem uma visão geral, aprofunda algumas coisas e outras nós deixamos para a pesquisa pessoal ao longo da nossa vida. E eu quero que vocês comecem a apreciar a pesquisa nesses dois trabalhos que eu pedi como avaliação semestral, tá bom? Então, no livro do Hamann, na página 50, vamos falar do século III, a Igreja dos Mártires. Vamos ver o que nós podemos tirar daqui. Diz assim: há 1,5 século, portanto, antes, partia em missão Paulo, o apóstolo Paulo, e 1,5 século brilhará a idade de ouro dos padres. O século III, a igreja se estende para o Oriente até a Capadócia e até a Mesopotâmia, e consolida sua implantação no Egito, na África romana, na Gália e na Germânia. Para melhor receber os candidatos que afluem à igreja, deve adaptar-se. Na hierarquia tripartida, a associação bispo-diácono continua fundamental, mas o presbiterato se afirma. O catecumenato dura agora 3 anos. A pregação e a obra de Orígenes e de Cipriano velam pelo aprofundamento da fé. Aparecem 2 textos legislativos sem caráter oficial: a tradição apostólica de Hipólito de Roma
e a didascália dos 12 apóstolos no Oriente. Para os cristãos, as bonanças se alternam com as perseguições. O cristianismo é suficientemente vigoroso para suportar o choque. Se caem as folhas mortas, a árvore podada estende seus ramos. Tertuliano diz com arrobo: as vossas crueldades, mesmo as mais refinadas, não servem para nada. Nós nos tornamos mais numerosos cada vez que vós nos colheis. O sangue dos cristãos é uma semente. Lindo essa frase, não, de Tertuliano. No século III, a Igreja produz escritores de envergadura excepcional, como Tertuliano em Cartago e Orígenes em Alexandria. A ação e a influência deles são de longo alcance. Eles forjam a linguagem cristã e seu vocabulário, a teologia e a exegese que fecundarão os séculos cristãos. Então aqui está a primeira informação. E aqui então nós falamos de Hipólito de Roma na tradição apostólica, que são esses textos legislativos, mas sem caráter oficial. E vamos ler então na página 51, porque é uma beleza sem par. Estou usando Raman primeiro porque nós não estamos presencialmente juntos e precisamos de um livro que nos dá uma visão de conjunto, onde eu possa encontrar nele mesmo alguns textos para que a gente possa ler juntos, tá bom? É uma questão pedagógica nesse momento. Diz assim: nós te damos graças, ó Deus, por teu Filho amado, Jesus Cristo, que nos últimos tempos tu nos enviaste como Salvador e Redentor e mensageiro de tua vontade, o qual é o Verbo inseparável pelo qual tudo criastes, no qual puseste tuas complacências. Tu o enviaste do céu ao seio de uma virgem, no qual ele se encarnou e se manifestou como teu filho. Nascido do Espírito Santo e de uma virgem, ele fez a tua vontade, adquirindo para ti um povo santo. Muito lindo, não? Estendeu as mãos que, quando sofria, para livrar do sofrimento os que creram em ti. Quando se entregou, tomou o pão e, dando graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo partido para vós. Do mesmo modo, tomou o cálice, dizendo: isto é o meu sangue que é derramado por vós. Quando fizerdes isso, fazei minha comemoração. Lembrando-nos, pois, de sua morte e de sua ressurreição, nós te oferecemos o pão e o cálice, dando-te graças por nos teres julgado dignos de estar diante de ti e te servir. Pedimos-te que envies teu Espírito sobre a oblação da Santa Igreja, que reúnas na unidade todos os que comungam, para afirmarem sua fé na verdade. Assim, queremos louvar-te e glorificar-te por teu Filho Jesus Cristo, porque a ti a glória e a honra ao Pai e ao Filho, com o Espírito Santo, na Santa Igreja, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui é emocionante ver como essa fórmula tão profunda, legislativa, no sentido de que é uma norma de fé, é tão sintética e tão querigmática e tão comovente para nós que temos a fé no Cristo Jesus. E na página 52,
temos a prece eucarística 2. Vamos ler também. É digno e justo, reto e salutar, que te demos graças, Pai Santo, sempre em toda parte, por Jesus Cristo, Filho de tua dileção, que nos enviaste como Salvador e Redentor. Encarnado do Espírito Santo e nascido de uma Virgem, ele cumpriu a tua vontade, adquirindo para ti um povo santo. Estendeu as mãos quando sofria, para livrar da morte e manifestar tua ressurreição. Assim, como os anjos e os arcanjos, tu és verdadeiramente santo, Senhor e fonte de toda a santidade. Nós te pedimos que santifiques esses dons com o orvalho do teu Espírito Santo, para que eles se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ia ser entregue, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e disse aos seus discípulos: Tomai e comei, todos dele, porque isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Da mesma maneira, depois de ter ceado, tomou o cálice, novamente deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei deles, este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e pela multidão para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha comemoração. E se responde, aqui R, mistério da fé. Lembrando-nos, pois, de sua morte e de sua ressurreição, oferecemos-te o pão da vida e o cálice da salvação, dando-te graças por nos teres julgado dignos de te servir. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, sobre todos nós, enfim, imploramos tua bondade. Permite e louvar-te e glorificar-te por Jesus Cristo, teu Filho amado. Por ele, com ele e nele a ti, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus queridos, aqui nós tivemos e queridas, a Igreja dos Mártires, século III, uma breve introdução e 2 aperitivos saborosos, um texto de Hipólito e a prece eucarística 2. E agora, na página 53, nós vamos começar a falar da epopeia do sangue, é a primeira parte. Então vamos entender o tempo dos mártires, o derramamento de sangue por causa da fé em Jesus. Diz assim: no século III, a afirmação do cristianismo coincide com o enfraquecimento do Império Romano, cujo edifício se fende, os bárbaros nas fronteiras, a inflação galopante, o despovoamento. Os imperadores, vendo as elites tornadas cristãs perder o fervor patriótico, procuram mobilizar o povo mediante o culto imperial. Sétimo Severo quer deter o impulso dos agrupamentos religiosos e proibir o proselitismo. Com isso, o catecumenato se torna ilegal. Lembra que era mais ou menos feito em 3 anos, a iniciação cristã. Nesse clima, Tertuliano escreve aos mártires: muitos cristãos, ainda catecúmenos, como Felicidade Perpétua em Cartago, foram presos e martirizados em 203. Depois de uma pausa, Máximo, o Trácio, que por causa de sua grande estatura se julgava imortal, promulga um edito ordenado que sejam condenados à morte só os chefes da igreja. Isso levou ao banimento de Ponciano, bispo de Roma, e de Hipólito, exegeta erudito, para a Sardenha,
em 235, onde morreram. Geralmente se atribui a Hipólito a tradição apostólica. Nós lemos um pedacinho, não? A Igreja conheceu então uma nova bonança. Ameaçado nas fronteiras, o imperador Décio quer assegurar-se da lealdade de todos, exigindo um suplicatio geral pela salvação do império. Todos os cidadãos deveriam sacrificar aos deuses a fim de receber uma atestação libellus. Inesperada, a perseguição trouxe desorientação e provocou a apostasia de muitos cristãos. A Igreja se enriqueceu com novos mártires. O sacerdote Piônio e seus companheiros de Esmirna, Máximo em Efésio, Luciano e Marciano em Nicomédia, Apolina com vários outros em Alexandria. Conhecemos todos esses mártires pelas atas autênticas e contemporâneas. Nessa ocasião, Cipriano, com suas cartas, sustenta os confessores na prisão. Depois da tempestade, põe-se o problema daqueles que tinham sacrificado, daqueles cristãos que tinham sacrificado aos ídolos. A tese moderada, preconizada e aplicada por Roma e Cartago, reconciliação depois de uma penitência proporcional, se chocou com a posição intransigente dos rigoristas. No começo, o governo de Valeriano, entre 253 e 260, foi dos mais favoráveis aos cristãos. Surgiram depois graves dificuldades financeiras e o poder quis usar o anticristianismo para salvar o tesouro. Um primeiro edito de 257 ordenou que o clero superior sacrificasse. Cipriano em Cartago e Dionísio em Alexandria foram intimados a obedecer. Recusaram-se e foram deportados. Um segundo edito decretou a pena de morte para os refratários. Isso enriqueceu a lista e as atas dos mártires. Em Roma, o bispo Sisto II foi executado com 4 de seus diáconos, entre eles Lourenço. Cipriano em Cartago teve a mesma sorte. Frutuoso em Tarragona foi morto com 2 de seus diáconos em 258. Temos ainda as atas de Cipriano, de Frutuoso e de Montanho de Cartago. O culto dos mártires existe desde o século II, como testemunha a história de Policarpo. Ele se desenvolveu no século III com o número crescente dos mártires. Nos dias aniversários são lidas as atas dos confessores ilustres, cuidadosamente conservadas nas igrejas. Também as paixões, redigidas por testemunhas contemporâneas, como a de Policarpo e a de Felicidade Perpétua. Num tempo posterior, as lendas dos mártires vão misturar verdade e fantasia. Outras são obras de pura ficção, como a história de Santa Cecília, da qual só o nome e o martírio são autênticos. Interessante. E tem uma frase aqui: no anfiteatro, Félix, um dos irmãos, se aproximou de Frutuoso e lhe pediu que se lembrasse dele. Devo pensar em toda a Igreja Católica espalhada do Oriente ao Ocidente. Aqui está o sarcófago do Museu de Letrão, uma foto, e temos aqui um belo resumo da epopeia de sangue. E agora nós vamos começar então um pouquinho para o pensamento cristão e Alexandria. Eu queria que vocês vissem que nós vamos estudar a introdução, pensamento cristão em Alexandria,
e hoje até Clemente, tá bom? Então vamos lá, página 55. Eu estou lendo devagar, pequenos comentários para que vocês saboreiem também a beleza desse texto. Página 55. O turista que desembarca hoje no porto de Alexandria não pode fazer ideia da importância dessa metrópole egípcia naquele tempo. A segunda cidade do Império, mercado econômico e comercial da África e da Ásia, que podia contar com 1 milhão de habitantes, herdeira da antiga Atenas. Essa cidade encruzilhada era o centro intelectual grego mais ativo. Nelas se encontravam todas as filosofias e todas as religiões. O museu, réplica da Colina das Musas de Atenas, originariamente uma parte do palácio de Ptolomeu, reunia os sábios e os filósofos e se tinha transformado em uma universidade com mais prodigiosa biblioteca do mundo, 700 mil livros, que foi destruída por um incêndio durante o cerco de Júlio César. A produção de papiro, planta que crescia no Vale do Nilo, facilitava a indústria do livro. A comunidade judaica, bastante numerosa, gozava de privilégios importantes e de uma administração autônoma. Para facilitar os contatos com o mundo helenístico, os rabinos de Alexandria tiveram a audácia de traduzir a Bíblia para o grego. A lenda, diz que eles eram 70, nome que passou para a versão grega feita entre 250 e 150 a.C. Versão essa que São Paulo usou. Também em Alexandria, um judeu culto, Filon de Alexandria, lembre, contemporâneo de Cristo, escreveu comentários alegóricos, principalmente do Gênesis, com a intenção de mostrar os pontos de convergência entre a escritura e a filosofia grega. Esse método fez escola entre os escritores cristãos na Alexandria. Evangelizada bem cedo, existem fragmentos de papiro dos 4 evangelhos, do começo do século II, talvez pelo evangelista Marcos, segundo Eusébio, que escreveu tal informação na história eclesiástica. A igreja oficial não consegue controlar a multidão proveniente da gnose. Valentino, Basílides, Carpocrates, que punham em perigo o depósito da fé. A igreja teve de esperar uma geração para encontrar homens capazes de opor-se a elas. Por volta de 180, Panteno, filósofo convertido de origem siciliana, tornou-se presbítero da cidade e dirigiu a escola dos catecúmenos. Ele foi o mestre de Clemente. Então está aqui o pensamento cristão em Alexandria, cresce nessa cidade, onde tinha uma convergência intelectual muito grande, uma conversa, um diálogo, nem sempre amistoso, entre a cultura bíblica judaica e a tradição filosófica grega. Vamos aqui então ver Clemente de Alexandria, página 50, peço que vocês acompanhem comigo, que nos ajude um pouquinho a estudar. Clemente de Alexandria, morto cerca do ano de 215. De origem grega e pagã, Tito Flávio Clemente, antes de se converter, recebeu uma formação sólida. Depois fez várias viagens à procura dos mestres, fixando-se finalmente em Alexandria.
Por volta de 180, entrou para a escola de Panteno, que, sugando mel no prado dos profetas e dos apóstolos, fazia nascer nas almas dos ouvintes uma gnose pura. Isso significa um conhecimento do cristianismo, refletido, reflexão e de acordo com o depósito da fé. O discípulo sucedeu ao mestre na direção do didascálio cristão, que é escola privada, frequentado pela classe culta da cidade. Ele se empenhava em conciliar cultura e evangelho. Ensinou até a perseguição de Septímio Severo, quando se refugiou na Capadócia e depois em Jerusalém, onde continuou a servir a igreja e a redigir suas obras. Se ele, como é bem possível, não era sacerdote, era como Justino, leigo que elaborou na igreja um humanismo cristão. Olha aqui, vamos depois tentar compreender isso nos textos humanismo cristão. A obra de Clemente corresponde a 3 etapas da conversão: o protéptico, o pedagogo e o estrômata. Vamos ver aqui. Protéptico aos gregos. Vamos ler, página 56. O protéptico, de uma palavra grega que significa voltar-se para, é um convite, segundo um gênero literário conhecido, um apelo aos pagãos para que ouçam o cântico novo do Logos de Deus, composto com método e escrito, com refinamento e entusiasmo. Clemente fala do paganismo como alguém que o conhece por dentro. Mostra sem apoiar os absurdos e a impiedade dos mistérios da religião e dos mitos pagãos, cujas fraquezas ele tinha experimentado. Procura encaminhar o interlocutor até o encontro com o Deus dos cristãos. O protéptico, diz aqui na página 57, foi escrito como uma sinfonia. Ele se abre com um hino a Cristo, tema retomado no fim, quando o autor convida a humanidade inteira a se pôr sobre a condução do Verbo Salvador e a lançar a aclamação. Salve, ó luz. Bom, protétipo é uma palavra grega que significa voltar-se. É a primeira fase, como Clemente apresenta o mistério de Cristo, a pessoa, ao pagão, para que ele possa se encontrar com Deus em Jesus Cristo. Depois temos na página 57 outra fase dos escritos, ou outro escrito, o pedagogo. Se o protético é o livro do limiar, o pedagogo é o catecismo do cristão. Então, pedagogo aqui é uma obra de Clemente, que é o catecismo do cristão. O Verbo de Deus se fez homem para educar, isto é, para instruir e formar os homens. Diz, entre aspas, filhos, nós temos necessidade do pedagogo e a humanidade inteira tem necessidade de Jesus. Saibam que pedagogo é o instrutor. Naquela época, geralmente eram escravos que formavam os filhos dos nobres. Clemente descreve a mudança radical que permite ao homem nascer de novo para outra forma de vida e formar-se segundo o exemplo de Cristo Logos, o hóspede interior, em conformidade com o qual devemos modelar-nos na vida diária, conjugal e social. E olha aqui, como se faz isso? O Cristo Logos, o hóspede interior, em conformidade com o qual devemos modelar-nos na vida diária, conjugal e social, oração, refeição, mobília, rejeição do luxo. Isso impõe uma sese às pessoas do mundo, mas lhes permite
irradiar o Evangelho. Então aqui estamos na segunda parte, o pedagogo. E agora os estrômatas. Os 8 livros do estrômata, que significa colcha de retalhos ou miscelânea, eram um escrito cristão mais longo até então. Trata-se de uma coleção de apontamentos escolares sobre as questões mais variadas. 2 pontos. Relação entre a filosofia e a revelação, tema muito caro ali na região de Alexandria. Segundo, problemas da fé e do fim do mundo. Terceiro, o matrimônio cristão. O quarto, martírio e perfeição. Quinto, o conhecimento de Deus. 6, filosofia, ciência humana e revelação. E 7º, o gnóstico perfeito. E o 8º, os diversos esboços. Que rico pode se salvar? Página 58. Numa cidade opulenta como Alexandria, a riqueza trazia problemas. Clemente comenta o texto de Marcos 10, 17 e 31. Explica que não é o rico, mas o pecador não arrependido que se exclui do reino. Então aqui, não se esqueçam, que nós estamos sendo iniciados nesses estudos, E que o autor aqui nos deixou um belo dicionário, Que nos ajuda muito a entender coisas que nós não entendemos, que nós não nos lembramos, que ainda nós não nos familiarizamos, não é? Então aqui, na página 6 e 5, 6 do nosso livro, o Raman deixa muitos textos. Só quero dizer para que vocês possam voltar quando quiser, não é? Para não ficar aí com dificuldades, tá bom? Vamos lá. Para terminar, depois de um pouquinho de respiro, nós vimos Clemente de Alexandria. E agora, na página 58, na segunda coluna, vamos ver o Doutrina e Significação da obra de Clemente. Clemente se situa na esteira de um Justino, com uma atitude de abertura ao pensamento grego. Esta lhe parece uma propedêutica que dispõe ao homem procurar e acolher o Logos de Deus. Ele apresenta o cristianismo com um sentimento de superioridade e tranquila segurança. Citando um autor, Leitzmann. O Verbo de Deus está realmente no centro da história. A sua ação educativa começa para os pagãos com os filósofos, para os judeus com as leis e os profetas. Encarnado, ele efetua essa longa preparação em plenitude e com perfeição. Ele é, pois, o pedagogo, e a ele o Pai confia a humanidade para que ele lhe descubra a verdade. Aquele, diz ele no Estrômata, que ignora, procura, tendo procurado, encontra o Mestre, tendo encontrado, crê, tendo crido, espera, e tendo amado, identifica-se com o ser amado, desejando ardentemente ser aquilo que antecipadamente amava. A graça batismal e a gnose, o conhecimento através da instrução, fazem a fé amadurecer em caridade pela ação de Deus, que habita o verdadeiro crente e transforma a sua vida num longo dia de festa. Olha só, a graça e a formação. E aqui então nós vemos a primeira parte
do capítulo 2, a parte 2, a Igreja dos Mártires, não é? Então nós vimos uma bela introdução, o pensamento depois, a epopeia de sangue, o pensamento cristão em Alexandria e a obra de Clemente, tá bom? Vamos parar por aqui. Os senhores terão tempo para, e as senhoras também, desculpe, hoje eu estou muito no universal, para pesquisar sobre essa primeira parte através do guia de estudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paz e bem.